E na Câmara de Belo Horizonte tem audiência pública que trata de vários assuntos envolvendo um projeto de simplificação urbana para o centro da capital, inclusive uso do tradicional ou dos tradicionais edifícios Sulacap Sulamérica, que fica ali em frente à antiga Praça Independência, rebatizada de Praça Fuad Noman. Rafael Mendonça, nosso repórter aqui da Rede 98, acompanha esses debates e traz pra gente um resumão do que aconteceu até agora. Olá, Rafael, boa tarde para você. Olá, Júlio. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui na 98 News. A gente segue acompanhando esta audiência que acontece aqui no plenário Prefeito Amintas de Barros. E uma movimentação muito grande aconteceu aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte desde as primeiras horas do dia, por conta de vários interessados na pauta. Houve até uma mudança de plenário para que pudesse comportar todos os participantes. Inicialmente seria no Camil Caran, não couberam todos por lá, então por isso houve essa mudança por conta do interesse na pauta. Você citou a situação dos dois prédios e esses prédios, assim como outros imóveis que hoje estão no centro de Belo Horizonte, fazem parte do programa de requalificação do centro de BH, que está sendo apresentado aqui pelo secretário de Planejamento Urbano, Leonardo Castro, aos vereadores. De um modo geral, os vereadores que se apresentaram aqui ou que falaram até o momento, eles não são contrários ao projeto, mas alguns questionaram a velocidade com que o projeto tem avançado na Câmara. Por exemplo, a vereadora Júlia Santos, do PSOL, disse que os moradores não têm sido ouvidos e que a ideia da prefeitura é requalificar, mas tem que pensar também naquelas pessoas que hoje estão na região central de Belo Horizonte, e é bom a gente lembrar que essa requalificação passa não só pelo centro, mas também por bairros que estão na região central, como, por exemplo, o Complexo da Lagoinha. A vereadora Marcela Trópia, do Novo, por outro lado, favorável ao projeto, citou alguns dos benefícios que essa requalificação pode trazer, além de uma maior movimentação econômica, pode ser um passo importante para atrair moradores para a região central e resolver, entre outros problemas, o problema também relacionado ao trânsito de Belo Horizonte. Os parlamentares que falariam, todos já falaram, e nesse momento as pessoas inscritas na audiência é quem estão falando, incluindo esses moradores que desejam ser ouvidos com um pouco mais de clareza antes do projeto seguir adiante. Então a gente continua acompanhando por aqui essa apresentação do secretário Leonardo Castro, juntamente com a participação dos vereadores nessa operação urbana simplificada que, entre outras palavras, vem para tentar facilitar os processos burocráticos que envolveriam a requalificação do centro de Belo Horizonte. Júlio. Muito obrigado, Rafael Mendonça, direto da Câmara Municipal de Belo Horizonte, trazendo esse debate sobre a requalificação de um dos pontos mais importantes da capital. E eu vou trazer uma outra informação, até porque nesse processo mobilidade importa e muito. E a Estação Central, Estação Lagoinha do metrô, são duas estações que dão acesso direto à região central de Belo Horizonte. E hoje nós temos em Contagem a inauguração da Estação Novo Eldorado, que amplia 1,7 quilômetro a linha 1 do metrô da Grande BH. Essa nova parada deve beneficiar principalmente moradores da região oeste e cidades da região metropolitana que ficam ali bem próximas à Contagem também, além de moradores da própria cidade de Contagem. É uma opção de transporte coletivo mais rápida e reduz a dependência das pessoas dos ônibus e carros. Expectativa é de redução no tempo de viagem entre Belo Horizonte e Contagem e uma maior integração com a Via Expressa, um dos corredores mais congestionados aqui de Belo Horizonte. Ao longo do tempo, nós acompanhamos esse debate, né, Paulo Leite? E especialistas destacando também que a ampliação pode aliviar o trânsito local, mas alertam que ganhos reais dependem da frequência dos trens e também da integração tarifária. E essa questão de requalificação do centro, ampliação do metrô de Belo Horizonte, eu quero começar
com você o debate, porque a importância política disso é muito grande, né, Paulo Leite? A política é tudo aquilo que interfere na vida das pessoas. Os atos políticos, o polis, né, nesse sentido, né? Você praticar atos que transformem a vida das sociedades. O ato político, ele é complementar nesses casos. Vamos começar pela primeira parte, a requalificação do centro da cidade, porque o centro da cidade, que é um local que deveria ser tratado como um local nobre, que deveria ser tratado como um local de atração das pessoas, ele virou um local de despejo das pessoas. Um local de despejo de desejos, um local de despejo de vida, um local de despejo de atividade comercial, profissional e residencial. Requalificar o centro é muito mais do que maquiar o centro. E aí eu chamo a atenção para algumas questões que a Prefeitura de Belo Horizonte tem que apresentar com mais clareza. Maquiagem, desenhos bonitos colocados em planilhas, em projetos, aliás, não significam a requalificação do centro de Belo Horizonte. Requalificar o centro de Belo Horizonte é dar ao centro uma nova vocação. É dar ao centro a vontade, o desejo do cidadão em ter como centro da cidade a referência da sua cidade. Para morar, para viver, para trabalhar, para ir aos finais de semana, quando o centro despertará novas atrações e atenções. Tudo isso é requalificar o centro da cidade. Só maquiar, só vestir com roupas novas o centro e não ter a requalificação da vida do centro aberta a todas as pessoas não vai significar coisa alguma. Vão jogar dinheiro fora, não vai significar coisa alguma. Esse projeto do secretário Leonardo tem que ser melhor explicado, melhor apresentado. Não adianta só o convencimento dos vereadores, secretário. A sociedade tem que ser envolvida nessa discussão. Eu, por exemplo, já tentei acesso a esse projeto com mais intensidade e ainda não consegui, porque é meio que guardado a 7 chaves. Eu tenho algumas pontas do projeto que eu já fiquei sabendo, já me contaram, já me mostraram, mas o projeto como um todo não está apresentado para a sociedade, ele perde o valor quando isso não acontece. Não estou dizendo que eu tenha que ter o privilégio de vê-lo. A sociedade tem que ter o privilégio de vê-lo. A cidade tem que ter o privilégio de vê-lo. Os moradores, aqueles que vivem, que pagam impostos, que contribuem para o desenvolvimento da cidade, têm que conhecer exatamente qual é esse projeto de requalificação. Ponto. Com relação ao metrô, mobilidade é uma questão que não é discutida com integração. E essa talvez seja a grande questão. Você qualificar um novo Eldorado não significa qualificar só o novo Eldorado. Para a entrada no centro da vida das pessoas, o metrô leva as pessoas para outros locais, você tem que qualificar todo o entorno. Então, cadê os cartões de integração para toda a região metropolitana de Belo Horizonte? Por que é que um ônibus que sai de Ibirité tem que fazer via Crucis pela Amazonas? Porque ele não pode, por exemplo, usar o novo Eldorado como uma estação de integração para que as pessoas lá desçam e utilizem o metrô para que possam vir para o centro da cidade. Essas perguntas têm que ser respondidas e não são respondidas, porque não há integração. Se você sai hoje de Pedro Leopoldo, você é obrigado a trafegar pelas avenidas Antônio Carlos, ou Cristiano Machado, ou Pedro I, para poder chegar ao centro da cidade. Por que você não pode vir com um transporte de Pedro Leopoldo? Estou usando um exemplo. Um transporte de Pedro Leopoldo que desemboque numa integração com a estação do metrô Vilarinho, por exemplo. Que não jogariam os ônibus intermunicipais para dentro da cidade. E aí, com um cartão só, você já paga uma passagem um ingresso na sua passagem, que vai lhe dar integração para os outros mecanismos todos. Isso é qualidade de vida, isso reflete em tempo, reflete em satisfação, reflete em satisfação, se bem estruturado, reflete em produtividade, tem impacto na economia. Essas são as questões que a gente tem que discutir, tanto com relação à mobilidade do metrô, quanto à requalificação do centro da cidade. Eu que morei em São Paulo 3 anos, sei muito bem como funciona e bem o bilhete único, que permite justamente essa integração tarifária. Aqui em Belo Horizonte, às vezes, dependendo da região, Paulo, a pessoa prefere caminhar ali 15 minutos para não pegar um outro ônibus e ter que pagar uma tarifa cheia para concluir o seu caminho. E aí a gente fala de qualidade de vida e de economia também. E puxando para o viés econômico, Gustavo, esse ponto de requalificação do centro de BH, essa ampliação
do metrô de Belo Horizonte. O que mais te chama a atenção nesses movimentos? Você até falou muito sobre a questão da segurança do ponto de vista específico do centro de BH. Quando se tem segurança, é um dos principais pilares para se atrair moradores e também investimentos em uma área que, infelizmente, é só a gente andar, está realmente abandonada e esquecida, com muitos comércios, inclusive, vivendo dificuldades para poder pagar ali o aluguel, porque o ticket médio ali de aluguel do centro é muito caro, mas o número de clientes não acompanha esse ticket médio. O Paulo falou uma coisa que eu achei interessante, assim, porque é sobre policy, não é sobre politics. Né? Assim, é sobre política no sentido de fazer a política pública e não sobre politicagem, né? Exatamente isso. Porque assim, para a gente a palavra é igual, né? Política e política, né? Lá policy e politics, né? Tem uma diferença muito grande. Aliás, nós devíamos requalificar o sentido dessas palavras. Porque política é ato de transformação e quando ele é exercido em favor daqueles que são objeto da política, ele é de transformação positiva. Isso. Politicagem, que quando você fala isso lá fora, você tem distinções claras. A politicagem é aquilo que beneficia o bolso ou a posição de alguém. E esses alguém continuam sendo eles os atos, os atores dessa politicagem que a gente está cansado de ver. Eu acho que a gente deveria estar olhando isso meio como uma função utilitarista, que é assim, né, se os ganhos daqueles que recebem os ganhos são superiores aos custos daquele que, né, infelizmente arcam com os custos, né, a escolha é por fazer alguma coisa. Né? É uma função completamente assim, racional desse ponto de vista. E eu acho que o que o Paulo coloca, as vereadoras colocam, etc., é que para se chegar nessa regulação, né, se faz ou não faz e como faz, você tem que discutir exatamente quem são os beneficiários, quem são os que arcam custos, porque em qualquer processo, né, de escolha você está necessariamente gerando incentivos ou desincentivos. Alguém ganha, alguém perde. Né? A gente também tem que parar de pensar nesse mundo que nem soma zero, né? O mesmo que eu ganho é o mesmo que alguém perde, né? Mas tem que olhar que o ganho é maior do que a perda. Muito embora as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Né? E alguns pontos assim, que eu acho que... Primeiro que eu acho que tem... alguma coisa empírica para a gente poder discutir. Porque outros lugares do Brasil já estão promovendo parte de requalificação dos centros das suas cidades de maneira um pouco mais, né, não digo célere, mas, né, com vontade mesmo. E quais são os benefícios claros? Eu acho que o maior benefício de todos não é uma coisa meio história da feiura ou história da beleza do Humberto Eco. Não é uma coisa para outra. Né? Eu acho que o maior benefício tem a ver com a segurança pública. Né? Porque segurança pública, né, ou essa coisa de ir e vir, parece ser tão pequena. Né? Você faz ir e vir com segurança pública. Não é porque é bonito ou porque é feio. Você faz isso por segurança. E é ali que vai ter não só atração de capital para melhorar os negócios, novos negócios, né, para que o valor dos imóveis se valorem, né, para fazer com que o atendimento do serviço seja melhor ou qualquer outra coisa do tipo. Sem segurança pública a gente não consegue discutir isso. E eu acho que a requalificação deveria ser um foco no projeto quase que de segurança pública dentro do centro da cidade. De novo, não é tornar uma coisa que era feia uma coisa bonita. É fazer alguma coisa que gere bem-estar de fato. Né? Ou a qualidade de vida eu acho que tem muito mais a ver com isso. E assim, a gente tem uma... eu não digo uma impressão, mas assim, eu acho que talvez a gente tenha uma mania que a gente sempre olha, né, as coisas pelo final e não quer discutir as coisas pelo inicial. Né? Beleza, é interessante você falar qual que é o objetivo, né? Mas só que se você não discute a forma como você faz, a instrumentalização, e isso tem sim a ver, né, discutir com os entes, né, econômicos como um todo, moradores, não moradores, transeuntes ou não transeuntes, né, e por aí vai. Mas eu diria que o grande ganho econômico está na segurança pública, porque é ali que vai destravar todos os outros ganhos, seja em preços de imóveis, seja no comércio, seja qualquer outra coisa. Assim, eu tenho uma visão um pouco mais específica disso. O exemplo disso, inclusive fiz muitas reportagens no centro de BH, comerciantes convivem muito com aqueles furtos de caixas que guardam ali registros de água, justamente porque esses criminosos pegam essas caixas para vender
em ferro velho, fazer ali um dinheiro, e muitas vezes isso acaba danificando o sistema de água. E aí eles chegam para trabalhar, não tem água. E também furtos de cabeamento mesmo, sejam eles os cabos de fibra ótica, que acabam prejudicando também o fornecimento de energia. Aí pensa, um dono de um restaurante que chega numa segunda-feira se preparando ali para receber centenas de clientes, às 7 horas da manhã ele não tem luz, ele não tem água, ele não tem internet. Você vai fazer o quê? Um almoço à luz de velas? E como que as pessoas vão pagar? Hoje, geralmente, as pessoas não pagam em dinheiro. Seu sistema Pix ali, a maquininha está carregada, você consegue receber esse dinheiro, e o trabalhador ali vai fazer a comida como? Na lamparina? Júlio, tudo que você está falando tem por trás inteligência. Eu acho interessante quando a gente discute, por exemplo, segurança, que é sim, inicialmente, um problema de segurança pública, para falar no termo bem popular, um problema de polícia. Inicialmente, sim, é um problema de polícia, mas é um problema de inteligência. Por exemplo, se nós sabemos que existe um alto número de furtos das caixas que abrigam os registros de água, é porque há alguém que faça a receptação disso. Os fios de cobre são derretidos aqui na Rua Outono, ao lado, atrás da rádio. Você vê nos muros manchas de queimado. Por quê? Porque roubaram, furtaram, derreteram os fios de cobre e daqui já saem para vender. Tem alguém recebendo. A inteligência tem que acompanhar todas essas soluções. E o Gustavo toca num assunto que requalificar significa, além de qualificar de maneira interessante, revocacionar aquele centro para algo que seja positivo para a vida de todos. Não adianta deixar o centro do mesmo jeito, com a mesma cara, e depois dizer que construiu não sei quantos apartamentos em prédios abandonados ou qualquer outra coisa, se não houver embalado em tudo isso o revocacionar do centro da cidade. Os centros da cidade eram e são, por concepção, os locais onde as populações vão para consumir, para se encontrar, para observar, para ver, e não para despejo de circulação de pessoas, como acontece em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, o centro da cidade, até por conta dessa... Eu vou falar a palavra, eu não consigo ficar sem falar. Dessa idiotice da diametralidade do transporte de passageiros, que tira um cara do Dom Cabral e leva por Anchieta no mesmo ônibus, isso é absurdo. Passando pelo centro da cidade obrigatoriamente, olha como é que você não entende o centro da cidade como um local adequado. É um local de despejo de pessoas. Jamais o lugar onde você despeja pessoas vai ser um lugar interessante para se viver. Você entendeu? Então tem que discutir tudo isso. A Sumob, a BH Trans, hoje é Zeladoria, esses caras têm que começar a entender que cidade se faz, primeiro, respeitando a vocação de cada um dos locais. Segundo, tratando cada local como agradável para a vida do cidadão. Você não pode achar que o centro da cidade de Belo Horizonte vai ser um lugar agradável para a vida do cidadão, quando o que se tem lá, por exemplo, no transporte de passageiros, é um despejar de pessoas que saem de um ônibus, penduram-se no outro, porque o centro da cidade virou esse local de integração. Isso é um absurdo. E esses caras não querem discutir isso. O secretário Leonardo Castro não coloca isso no processo de ressignificação do centro da cidade. Cadê? Onde é que está isso? Né? E falta integração nas pastas, falta uma discussão coletiva. Tudo isso que a gente está falando tem impacto direto na vida das pessoas, tem impacto na economia, no desenvolvimento da cidade. Belo Horizonte anda para trás por conta de não conversar com questões simples como essa. O fim da diametralidade do transporte de passageiros, criando estações de integração nos bairros, onde você não precisa jogar todo mundo para o centro da cidade. O centro da cidade só vai ter nova vocação e nova forma se lá não for despejo de gente. E hoje é despejo de gente. Gustavo Andrade, muito obrigado e até amanhã.